Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Eu lerei dos versículos de 9 a 20. Apocalipse 1, de 9 a 20. Assim diz a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primogênito. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós temos refletido a respeito da ressurreição de Cristo. Hoje pela manhã falamos a respeito de uma manhã em que Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, e vivo está. E sabemos que ali ele sai daquele túmulo, e ele aparece aos seus discípulos, aparece a 500 pessoas durante 40 dias, dizendo: Eu ressuscitei, eu estou vivo. Vocês podem crer nas minhas promessas, naquilo que eu disse, que eu morreria, mas viveria. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. E que vocês possam pregar esse evangelho, possam pregar essa boa notícia de que eu morri, mas eu ressuscitei. Preguem, vivam, porque eu estou vivo. Vivam para mim, porque eu estou vivo. E os discípulos então assumiram essa responsabilidade e entenderam que a missão deles era adorar a Jesus, né, e fazer discípulos. E sabendo que diante de tudo aquilo que aconteceria com eles, coisas terríveis poderiam acontecer, porque eles estariam pregando no nome de um homem que foi crucificado, que foi punido por ser considerado um ladrão, né, de alta periculosidade. E com certeza eles sofreriam perseguições. E nós vemos na história bíblica, que realmente eles sofreram momentos muito difíceis com a pregação do Evangelho, com o testemunho de que Cristo estava vivo, de que Cristo ressuscitou. E com isso eles passaram tempos de adversidades, tempos difíceis. O primeiro século para os cristãos não foi fácil,
Foi um momento onde muitos cristãos morreram, decapitados, crucificados. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos eles morreram de forma horrível. E nós vemos então que esses tempos foram muito difíceis. O primeiro século foi muito difícil para os seus discípulos, para aqueles que pregaram o evangelho com fidelidade, viveram o evangelho com fidelidade. Nós vemos no século I, no ano de 54 a 68, um imperador chamado Nero, um homem terrível, mau, perverso, que perseguiu os cristãos. E nós sabemos, muitos aqui sabem da história ali, de que tudo que acontecia no mundo da época, a culpa era dos cristãos. Toda a responsabilidade era dos cristãos. Qualquer catástrofe natural era a responsabilidade dos cristãos. E com isso eles eram perseguidos e mortos por isso. Nós vemos, se nós lembrarmos aqui da história, cristãos eles foram acusados de serem os causadores do grande incêndio de Roma no ano de 64. Das 14 províncias do Império Romano, 10 pegaram fogo. Olha a destruição. E Nero colocou a culpa em quem? Nos cristãos. E eles pagaram por isso. E nós vemos nessa época de 54 a 68, quem morreu? Paulo, Pedro e Barnabé. Homens tementes a Deus, morreram nas mãos do imperador Nero, cruelmente. Tempos difíceis, tempos de adversidade. Nós vemos do ano de 81, ainda dentro do primeiro século, ao 96, o imperador Domiciano, homem mau também, homem que queria que o culto fosse a ele. O culto tinha que ser dado a ele, e foi consolidado como uma prática na cultura do Império Romano. Cristãos eram executados por se negarem a adorar o imperador Domiciano. E nós vemos nessa época também, nesse tempo de adversidade, de perseguições, de sofrimento, de angústia e de dor pela igreja do Senhor, por aqueles que serviam e seguiam a Jesus e proclamavam a verdade de que Cristo era ressurreto e vivia, e que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como o único Senhor e Salvador. Nós vimos mortes terríveis de Dionísio, lá em Atenas, de Nicodemos e de Timóteo, o filho da fé de Paulo. Tempos terríveis. E nós vemos nesse tempo o exílio do apóstolo João na ilha de Patmos. E nós vemos aqui que ele escreveu aquilo que ele viu. Nesse tempo de diversidade, nesse tempo difícil, João foi exilado nessa ilha de Patmos, para que ele não fosse mais um proclamador e um líder, a proclamar a verdade e a levar o povo a viver uma vida verdadeiramente cristã. E João foi o último dos apóstolos vivos. Ele foi o que mais durou, por volta de 90 anos. Ele está nessa ilha, e Deus ali vai falar com ele, e vai falar para que ele escrevesse aquilo que o Senhor ditara e falara para ele escrever. Ele encontra-se então nessa idade avançada, e além de ter essa idade avançada, ele se encontra isolado dos demais cristãos. Situação difícil, num tempo difícil, numa ilha, preso, longe dos cristãos. Os discípulos de Jesus, eles estão sendo perseguidos, estão sendo torturados, eles estão sendo mortos. E João está ali. E nós vemos no versículo 9 do texto que nós lemos, do capítulo 1, que então emerge com uma voz aquilo que João precisava escutar. O que diz aí? Eu, João, irmão, vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava ali por causa que ele testemunhava Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E ele escreve então essa carta. Ele, João, irmão e companheiro de vocês da igreja que estava ali padecendo, sofrendo tribulações. Tribulação, a palavra tribulação, a mesma palavra para sofrimento. Então, João estava angustiado nessa ilha. Ele estava temeroso. Ele estava com medo.
Ele estava sofrendo, assim como os irmãos estavam sofrendo longe daquela ilha. E ele declara isso, ele fala isso. E no versículo 10, diz assim: então eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele achou em espírito, ele estava em adoração no dia do Senhor, o domingo. O dia do Senhor aqui é o domingo. Ele estava adorando, mesmo sozinho, ele estava adorando. Ele não podia estar com os irmãos, mas ele estava adorando ao Senhor em espírito. E ele ouviu o quê? Por detrás dele, uma grande voz, como de trombeta. Como de trombeta. Ele ouviu por detrás dele uma voz, uma voz de trombeta. Você já ouviu uma voz de trombeta? Você já viu o som de uma trombeta? Quando toca forte do seu lado, atrás, porque foi atrás essa voz. Imagina o barulho, o susto que ele tomou. A hora que falou aquela voz como um som de trombeta. Foi algo estrondoso atrás dele. Ele, opa, peraí. O Senhor está falando comigo. Acorda, desperta. Tem notícia boa aí para nós, né? No meio do sofrimento, no meio da adversidade, a voz como de trombeta, uma voz forte, vai falar com ele e fala: ô meu filho, versículo 11, escreve o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa voz que emerge como uma voz forte, como uma voz de trombeta, vai falar para João escrever a essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas. Quando João ele olha, né, para o seu momento de vida, de história, ele é assaltado com esse desânimo. É assaltado com esse medo, com essa dor, com essa ansiedade. Quantos de nós não passamos por isso na vida, né? Na caminhada? Talvez alguns dos nossos irmãos estejam passando por isso. Ou você já passou por isso e sabe que no meio da caminhada isso nos assalta. Nós não esperamos, quando menos a gente espera, algo acontece na nossa vida que nos desanima, que nos traz dor, que nos traz sofrimento, que nos gera, que nos dá medo, gerando ansiedade. Essa era a situação de João ali. Mas diante dessa voz, diante desse momento histórico em que ele escuta a voz de Jesus, essa voz é de Jesus, ele é lembrado de quem realmente está construindo a verdadeira história. É Jesus dizendo assim: João, olha para mim aqui, presta atenção em mim, não tire seus olhos de mim, você, o discípulo amado que recostava a cabeça no meu peito, sabe quem eu sou. Olha lá, não olhe para as adversidades, não olhe para a dor, para o sofrimento, momento difícil que a igreja está passando, que você está passando junto com eles, em espírito. Olha para mim, olha, a história quem está construindo sou eu. Não é o Dominiciano, não é o imperador que está construindo, ele faz parte da história que eu controlo. Então não se preocupe, olhe para mim. Essa voz alerta a João a olhar para Jesus em meio às dores, porque as dores, os sofrimentos, as adversidades, tudo aquilo que nós sofremos, tem a tendência de nós tirarmos os olhos de Jesus e de saber que Ele tem o controle da história. É Ele que dá a primeira e a última palavra. É Ele que nos sustenta, é Ele que guia o seu povo, a sua igreja está nas suas mãos, a sua vida, a sua família, os seus filhos, está nas mãos do Senhor. Você não apresenta eles diante dele. Então a história, a verdadeira história, quem está construindo é Jesus. É Jesus. É Jesus. E aí nós vemos algo interessante em relação àquilo que Jesus está construindo. Nós vemos em Apocalipse capítulo 5, se você quiser andar um pouquinho mais para frente, no versículo 3, existe uma tensão aqui no versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Quem seria capaz de levar a história, então, ao bom sinal? Porque João tem essa visão e vê que tem um livro fechado. Quem que poderia abrir esse livro? Quem? Não havia ninguém. Há uma tensão, mas nós sabemos que o único que poderia abrir o livro era o Cordeiro. Era o Cordeiro. Era o Cordeiro de Deus,
Jesus que poderia abrir esse livro. Jesus que vai abrir esse livro. Por isso, a história de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que nascerá, essa história está nesse livro. Essa história está sobre o controle de Jesus. Por isso tem momentos que a gente tem momentos de tensão, mas você tem que se lembrar nos momentos de tensão, Jesus está no controle da história. Jesus é aquele que fez a história, é aquele que conduz a história de toda a humanidade, a história da igreja, a sua história, a história da sua família. É Ele que conduz, é Ele que direciona. Nós vemos que, diante disso, nós podemos então entender que há uma ordem aí, no capítulo 1, no versículo 11, falando sobre o que deveria ser feito, o que João deveria escrever. No versículo 11, o que ele diz? Escreva num livro o que você vê, envie a estas 7 igrejas. Olha o cuidado de Jesus pelo seu povo, olha o cuidado de Jesus pela sua igreja. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha aqui, escreve a elas, escreve o que eu tenho para falar para elas, o que eu tenho que dizer para elas. É Jesus que cuida da sua igreja, é Jesus que cuida da sua noiva. Ele é o noivo que cuida da sua noiva. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo que Jesus tem cuidado de nós, tem cuidado do seu povo. Não importa aquilo que você esteja passando ou aquilo que você irá passar, lembre-se de que Jesus tem cuidado de nós. E João tem essa clara visão, vindo através de uma voz do cuidado de Jesus pelo seu povo. Do cuidado de Jesus pelo seu povo. E Jesus continua cuidando de nós. Não foi só ali naquele tempo. Ele continua cuidando de nós. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós vemos então, diante dessa voz que é ali soada como uma trombeta, para que João se despertasse, olhasse para a circunstância e olhasse para tudo aquilo que estava acontecendo, para a história, e dizer: Jesus é o centro da história. Aquilo que ele começou, ele vai terminar. E nós vemos então uma visão que é consolidada. É uma visão que é consolidada. Nós temos essa voz que emerge e temos uma visão que é consolidada. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito como uma cinta de ouro. 14 e 15. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Os pés semelhantes ao bronze polido. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Ele viu 7 candeeiros de ouro. O que eram esses candeeiros de ouro? João vê o quê? A igreja. Ele vê a igreja. É isso que ele vê. Ele vê que no meio da igreja está quem? O Filho do Homem, não é aí? Esse Filho do Homem é referência a Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Da profecia de Daniel, que o Filho do Homem ressurgiria. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Quer dizer que Jesus anda no meio da igreja. Jesus está presente. Onde o seu povo está presente, ali Jesus está. E nós vemos isso nas 7 igrejas. Nós estudamos aqui as 7 igrejas da Ásia Menor. Tivemos aí 7 domingos falando sobre ela, e vimos que Jesus estava no meio delas e falava com elas, e andava com elas. Por isso que o povo de Deus precisa se reunir.
para receber a bênção do Senhor. Nós estamos sendo abençoados neste momento aqui de culto, porque Jesus se faz presente no seu povo, no meio do seu povo. É o que a palavra do Senhor fala: no meio dos candelabros, quem anda? É Jesus, Ele que anda no meio da sua igreja. E Ele se faz presente, espiritualmente, nos abençoando, fortalecendo a nossa fé, tirando todo o medo, enchendo o nosso coração de amor, de esperança, reanimando, restaurando-nos, curando. É isso, salvando. É o que Jesus tem feito. É o que Jesus tem feito, alimentando a nossa fé. O Filho do Homem. Então essa visão é consolidada. É consolidada. Versículo 13, a parte B do versículo 13. Nós vemos aí que com uma veste, com vestes talares e cingindo a altura do peito como uma cinta de ouro. É como Jesus está vestido. Agora ele vai falar de como que o Filho do Homem está. E a primeira coisa que ele fala, ele está com uma veste que chega até os seus pés, e ele tem um cinturão de ouro ao redor do seu peito. O que significa isso? Está falando de uma veste sacerdotal. Os sacerdotes se vestiam dessa forma. E aí, quem que é agora o sumo sacerdote? Jesus. Então está falando aqui que ele é o supremo sacerdote. É aquele que nos leva ao Pai, aquele que abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. O véu foi rasgado de cima para baixo. Por que o véu não foi rasgado de baixo para cima? Você já parou para pensar nisso? Porque foi o próprio Deus que rasgou dos céus. A obra foi divina, não foi humana, não foi de um sacerdote, foi de Deus para com seu povo, dizendo assim: o véu foi rasgado, porque meu filho morreu na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. Esse é o sentido de que Deus que abriu o caminho por meio de Jesus, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. Por isso você pode chamar Deus de Pai. Abba, Pai. O que é Abba no hebraico? Uma relação de intimidade, paizinho, de relação próxima, por meio de Jesus. Então eu e você temos o livre acesso ao Senhor, o livre acesso ao supremo sacerdote. Nós podemos perceber também no versículo 14 mais uma característica de Jesus. O que diz aí no versículo 14? A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. Olha só que interessante. O que isso significa? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. O sentido aqui é de que Jesus, Ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria. Ele não tem sabedoria, Ele é a sabedoria. Portanto, quando nós pedimos ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Jesus, que é a sabedoria. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Portanto, a Bíblia diz: se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Ele vai te dar quem? Jesus, que é a sabedoria, para que você possa entender tudo aquilo que você precisa saber para liderar a sua casa, para cuidar dos seus filhos, no seu trabalho, nas relações interpessoais, em todos os caminhos que você deve tomar, decisões que você deve ter. Você tem a sabedoria que vive com você, que está presente, que é Jesus. Por isso nós devemos buscar a Jesus, nós devemos viver com Jesus, nós devemos ser íntimos do Senhor, para que nós venhamos ter a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é Jesus e que vive em nós. A parte B do versículo 14 diz: os olhos como chama de fogo. O que significa isso? Jesus é tudo que vê e prova. Ele é tudo que vê e prova. Ele é o olho que tudo vê e que prova os nossos corações. Ele prova os nossos corações. Ele trabalha na nossa vida. Ele nos purifica de todo pecado. Ele vai nos lapidando, Ele vai nos moldando segundo a Ele mesmo. Ele trabalha em nós. Ele faz com que nós venhamos a ser parecidos com Ele. Então por isso Ele nos prova no fogo. Ele trabalha numa situação de altas temperaturas na nossa vida, para que nós venhamos a ser limpos e brancos como a neve.
na nossa vida, em relação aos nossos pecados. Ele trabalha, Ele vem e nos prova. Ele nos prova. Ele nos purifica. E nós vamos deixando de viver então um velho homem, porque o Senhor vem nos purificar, Ele vem nos provar, com sempre a tendência de que nós venhamos a viver o novo homem. Então a prova, o fogo do Senhor em nossas vidas é para que esse velho homem a cada dia mais morra queimado. Para que possamos viver o novo homem a cada dia. Essa é a obra do Senhor nas nossas vidas. Versículo 15, a parte A. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Uma fornalha ardente. O que isso significa? Que Ele tem o poder e a força. Ele tem o poder. Todo o poder está em suas mãos. Toda a força vem do Senhor. Essa figura de Jesus é justamente isso, o pé como de bronze, numa fornalha ardente. Nós vemos o poder de Deus por tudo aquilo que Ele passou. Ele ressuscitou, vive está, e Deus deu a Ele toda a autoridade foi dada a Jesus, todo o poder sobre principados e potestades está em Jesus. Por isso nós devemos confiar nesse que tem todo o poder, que é o Todo-Poderoso, em que toda a força está nas suas mãos. Você está fraco na fé? Tem um que pode fortalecer sua fé, é Jesus. Se você precisa de poder na sua vida, é o Evangelho, que é Jesus. Viva o Evangelho, beba do Evangelho, e você terá o poder do Evangelho através de você. Não existe nenhum homem poderoso em Deus. O que tem em nós é o Evangelho, é o poder do Evangelho. É isso que Paulo dizia. É esse Evangelho que nós proclamamos. É Jesus que proclamamos. Ele é poder nas nossas vidas. Nós somos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso, que quer nos usar com poder, com força, diante de tudo aquilo que nós passamos, porque às vezes dá vontade de olhar para trás, de desistir. Mas que possamos olhar para Jesus, que tem todo o poder, e dizer: Senhor, me dá força, me dá força. Não foi isso que Sansão disse lá no último momento de vida dele? Quando ele estava sem os dois olhos, ali o cabelo crescendo, ele falou: Senhor, me dá as últimas forças para que eu possa cumprir aqui a última coisa que eu quero fazer para o Senhor, né? Destruindo todos os meus inimigos, todos os inimigos do Senhor. E Deus deu a ele o quê? A força para que ele destruísse. Se você precisa de força, Jesus é a força para sustentar você em meio à caminhada, em meio a momentos de fraqueza, em que você cai, que você sucumbe ao pecado. Jesus é a força para te levantar. Ele te dá força para continuar, não importa o que você esteja passando. Se você se sente fraco, Ele é forte, e Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa. Esse é o nosso Senhor. Por isso, foque nessa visão que foi dada a João de Jesus, de quem Ele é. Versículo 15 ainda, a parte B do versículo, diz: a voz como a voz de muitas águas. O que significa isso? Nós vemos muita palavra de água, e parece que água é aquela, no Antigo Testamento, quando fala sobre água, é algo portentoso, né? É algo que assusta o homem. Um mar, já foi em mar aberto, uma tempestade em mar aberto, de tsunami, é algo que, né, parece que é algo que tenta entrar em algum desafio com o próprio Deus. Mas nós sabemos que Deus tem um poder sobre os mares, sobre as águas. Não foi isso que aconteceu ali com Jesus, no meio da tempestade? Ele falou: sossega vento, acalma mar. Ele tem um poder sobre as águas, que é algo para nós muito difícil quando nós estamos numa situação de tempestade em meio ao mar. Eu creio que ninguém passou aqui uma tempestade em alto mar, mas nós vemos relatos de pessoas que passam tempestade em alto mar, que é algo assustador, diante do poder do que a natureza pode fazer e das águas. Por isso, quando se fala que Jesus
tem muitas águas, ele está dizendo, ele reina soberano sobre tudo e todos. Ele reina soberano. Se ele reina soberano sobre as águas, imagine sobre a minha vida e sobre a sua vida. Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema? Ele reina soberano. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Não é isso que diz lá no Salmo 37? Confia no Senhor. Entrega o teu caminho, confia nele. O mais ele vai falar. Ele vai fazer. Porque ele é soberano. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim e de você, do seu povo. E vai dando mais características. Olha quantas características de Jesus João vai tendo. Versículo 16, parte A. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. O que significa isso? Que Jesus ampara e sustenta a sua igreja. As 7 estrelas são as 7 igrejas. Então, ele ampara e sustenta. Quer coisa melhor do que isso? Eu e você fazemos parte da igreja do Senhor. Então nós somos amparados e sustentados pelo Senhor. Te faltou alguma coisa? Não é? O que diz o Salmo 23? Se o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar. Nada. Porque ele te sustenta, ele te ampara e te sustenta. Ele ampara e sustenta a igreja desde o primeiro século. Desde quando ele foi assunto aos céus, a igreja passou por perseguições, primeiro século horrível, e o Senhor até hoje sustenta a sua igreja, em qualquer parte do mundo, a igreja invisível, o Senhor tem sustentado, pessoas morrem pelo Evangelho, nós muitas vezes somos perseguidos, muitas vezes parece que o Evangelho não está indo, mas o Senhor está sustentando, o Senhor está amparando, e as coisas estão acontecendo. Se você olhar para trás e olhar até mesmo para o contexto da nossa igreja, quantas dificuldades a igreja em Itabirito passou ao longo dos anos, e o que aconteceu? Jesus permaneceu segurando firme a igreja é do Senhor, e Ele permanece. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, as portas estariam fechadas, tinha acabado a igreja. Mas a igreja do Senhor não é nossa. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que o Senhor tem nos amparado e sustentado. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está aqui. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaremos aqui. Versículo 16, a parte B ainda. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O que significa essa referência? Da boca de Jesus saía uma espada afiada de 2 gumes. O que significa isso? Que ele é justo e faz justiça. Ele é justo e faz justiça. Confie no Senhor. Ele é justo. Ele faz justiça. Mesmo que um homem seja injusto com você, mesmo que nós venhamos a ver tanta injustiça no mundo, na nossa sociedade, na nossa cidade, no nosso país, nas nações, Deus é justo, Jesus é justo, e Ele fará justiça. Tem aquela frase que fala, né? A justiça do Senhor, ela como é que é? Ela tarda, mas não falha, né? Ela não tarda, ela chega na hora certa. Jesus não chega atrasado nem adiantado, Ele chega no tempo perfeito. No momento em que ele tem que realizar aquilo que já está escrito na história, aquilo que ele determinou, aquilo que ele decretou. Então Jesus chega na hora. Não se preocupe, mas Jesus está demorando. Não está demorando não, meu filho. Se você falar alguma vez isso, Jesus não está demorando, porque ele chega na hora certa. Então todas as vezes você fala assim, nossa, mas Jesus está demorando para fazer. Não, é porque você está entrando num processo de ansiedade já, que você quer no seu tempo, na hora certa. E nós somos muito limitados em relação àquilo que nós precisamos, daquilo que nós desejamos. Nós precisamos então descansar na mão daquele que é justo e faz justiça. No tempo dele. No tempo dele. Pode ficar tranquilo. Porque tendo um atributo de ser justo, de aplicar a sua justiça, Deus não vai deixar as coisas do jeito que elas estão. No tempo dele, Ele porá a sua mão, a sua espada, né? Afiada, de 2 gumes, e separará daqui para lá. Porque o que prevalece é o reino dele, não são os reinos dos homens. O único reino que prevalece até hoje, e prevalecerá, é o reino
de Jesus, é o reino de Deus. Todos os reinos em todas as histórias já acabaram. Quem são os babilônicos hoje? Quem são os assírios? Quem são eles? Quem são os filisteus? Quem é o Império Romano? O que é Império Romano hoje? Todos sucumbiram, todos. Mas o reino de Deus, ele permanece e prevalece, porque ele é o justo juiz. E o reino do Senhor é nesse reino que nós estamos inseridos. Por isso, coloque a sua vida, apresente a sua vida diante do justo juiz, apresente a sua causa. Qual que é a sua causa? Nós temos advogado junto ao Pai, apresenta ele, que é Jesus, o justo juiz, e ele vai advogar a minha e a sua causa. Ele não vai cobrar nada não, viu? O melhor juiz do universo, e ele não te cobra nada. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Aquilo que você precisa resolver, nós temos o melhor advogado do universo, que é Jesus, que aplicará a sua justiça aos justos. Eu e você. Nós somos justos por causa de Jesus que nos justifica. Versículo 16, a parte C, diz então que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isso significa que dele é toda a glória. Dele é toda a glória. Nós não cantamos aqui porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. A glória pertence a ele. Dele é toda a glória. A glória não é nossa. A glória não é de nenhum homem. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele. É única e exclusivamente dele. É de Jesus. Dele é toda a glória. Então, por isso, qualquer coisa que você for fazer, dê a glória para Jesus. Dê a glória para ele. É ele que é o merecedor de toda a glória. Não pegue nem 0,0001 da glória, porque a glória é dele. E ele não divide com ninguém. Dele é toda a glória. Toda a glória. Por isso, recapitulando aqui a respeito dessa visão que João teve de Jesus, ele é o nosso reconciliador, ele é a fonte de sabedoria, tudo vê e tudo prova, tem o poder e a força em suas mãos, ele é soberano, sustentador, justo e digno de glória. 8 características é citada aqui para João escrever. De quem é Jesus? Tá bom? O que é mais? Tem mais, mas ele só escreveu essas. Tem mais a respeito dele, mas ele tipo falando assim para João, tá bom? Do que eu sou? Ou você está precisando de mais alguma coisa a respeito de mim? Do que eu sou? Dá para ficar tranquilo? Dá para ficar sossegado depois dessa? Né? Quem então, a pergunta que está implícita para que João se acalme, quem está efetivamente construindo a história? Hein, João? Domiciano ou Jesus? Quem que está construindo a história? Lula ou Jesus? Biden ou Jesus? Quem que está construindo a história? Putin ou Jesus? É isso que Jesus está falando para João, para que ele fale à igreja de quem ele é. De quem ele é. É esse Deus que nós temos, é esse Jesus que está vivo. É ele que nós devemos servir. É ele que devemos, então, nos prostrar e dizer: Senhor, para que eu estou preocupado? Para que eu estou ansioso, com medo? É interessante que Jesus vai tocar nesse ponto, né, com João. Olha só o versículo 17. Quando João viu ele, né, o que ele caiu? Ele caiu em seus pés como morto. Olha só, sentimento. Quando ele viu Jesus, viu a expressão de Jesus, de quem ele era, ele cai como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e último. Diante daquilo que João viu, olha como é que ele ficou. Morto. Ele foi para o pó. Deus, Jesus. Ele caiu aos seus pés. Por que ele cai aos seus pés? Porque ele reconhece que Jesus é o Senhor. Ele se dobra daquele que é Senhor. Nós vemos todas as pessoas que chegavam até Jesus. Como é que elas chegavam? De joelho. Como é que a prostituta chegou aos pés de Jesus? Quebrantada, chorando, lavando os pés de Jesus com seus cabelos. Ela reconhece que Ele é Senhor. É a mesma coisa que acontece com João. Nossa, como que eu fui bobo.
de pensar tudo que a igreja está passando nesse império desse homem, de Domiciano. Como que eu fui pensar essas coisas? O Senhor é tudo que nós temos. Olha quem é o Senhor. Por um momento, por um relapso, olha o que aconteceu. Eu passei a olhar só para as circunstâncias, para as adversidades, e não percebi quem o Senhor era. Então o Senhor precisou dizer quem o Senhor era mais uma vez, para eu me recobrar e falar: Senhor, eu me coloco diante dos seus pés, eu me apresento. E nós vemos que diante dessa situação, Jesus olha para João, e qual que é a reação de Jesus? Põe a mão sobre ele. Afago, afeição, cuidado, né? E diz assim: não temas. Põe a mão direita, de poder, né? Dizendo assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não temas. É a frase mais repetida na Bíblia. São 365 vezes que repetidamente fala: não temas, não tenha medo. E mais uma vez Jesus dizendo: não temas. E nós estamos escutando mais uma vez: não tenha medo, não temas. O que te aflige? Qual o medo que traz ao seu coração dos dias de hoje? Não temas. Jesus está dizendo para mim e para você: não temas. Assim como ele disse para João: não tenha medo. E nós precisamos escutar sempre isso de Jesus, né? E a gente passa por tantas coisas, a gente é homem, a gente é fraco, a gente esquece de quem é Jesus. Olha, o João, o discípulo amado, esqueceu dessas características de Jesus, dessas 8 que Jesus deu ali. Podia dar umas 50, ele deu só 8. Senão ele não ia cair morto. Ele caiu morto literalmente, né? Diante de tudo aquilo que Jesus apresentasse para ele. É o que acontece com os anjos, né? Aqui em Apocalipse, quando no trono de glória, os anjos adorando a Deus, o que eles dizem? Santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Como nós cantamos aqui. Por que os anjos, os querubins, os serafins, ao redor do trono, ficam declarando isso de dia e de noite? Porque o que acontece? Todas as vezes que Deus mostra uma faceta dele, os anjos: santo, 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 aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando eles descobrem mais uma coisa de Deus, eles: santo, 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 aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eles ficam estupefados por mais uma faceta da glória de Deus. É o que aconteceu aqui com João, quando ele viu essas 8. Por isso que ele caiu morto. Meu Deus. Por isso, busque ao Senhor. Tenha essa tranquilidade e saber que muitas vezes nós vamos ter medo, mas que você possa olhar para Jesus. E o desafio é: não temas, não tenha medo, porque Ele é o primeiro e o último. No alfabeto grego, Ele é o alfa e o ômega. O que significa isso? Ele é a criação e Ele faz parte da nova criação. É isso que o Senhor nos deu. Ele é o todo, Ele é o Criador. Ele é o início e o fim. Ele é o primeiro e o último. Por isso, nós estamos em boas mãos. Fique tranquilo. Versículo 18 diz ainda: e aquele que vive estive morto, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele estava morto, mas agora está vivo para todo sempre. Ele está vivo. Lembre-se de João, o que aconteceu lá atrás, há 90 anos atrás. Eu estou vivo. A ressurreição é o início da nova criação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Por isso, fique tranquilo. Eu estou vivo. Não temas, não temas. Diante de tudo aquilo que você passe, ou venha passar, não temas. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos de 16 a 18. Abra sua Bíblia comigo lá. 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, aliás.
versículos de 16 a 18. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É aquilo que eu tenho falado. Nós temos que viver olhando e tendo nossa mente e coração na eternidade, acima do sol, acima dos céus. Por isso não desanimem, não desanimem. Tenham os seus olhos fixos naquele que tudo sabe e que, diante de tudo que nós estamos vendo aqui, é transitório, mas o que não vemos é eterno. Estamos de passagem, mas procure olhar sempre para Jesus, para que você, diante das dificuldades, das adversidades, diante daquilo que a igreja passa em tempos de adversidades, nós possamos ter a certeza de que Jesus se faz presente, de que Jesus tem cuidado de nós, com tudo aquilo que Ele é, com toda a força, poder, soberania, glória e majestade. E que possamos assim ter a nossa esperança renovada no nome daquele que está acima de todo o nome de Jesus. Diante das crises e adversidades que nos cercam, nós temos ouvido a voz daquele que efetivamente está construindo a história. Será que você tem ouvido? Esse é o tempo, esse é o dia que nós devemos parar e pensar: que vozes eu tenho ouvido? Que vozes eu tenho ouvido? Há somente uma voz que nos direciona, que nos dá a vida e que faz com que nós venhamos a entender os seus propósitos, para que possamos viver segundo a sua vontade. Será que temos exercitado a nossa confiança plena de que a vitória final já nos foi assegurada por Ele? Será que esta confiança tem moldado a nossa mente e o nosso coração? Será? Como que eu e você temos exercitado a nossa confiança plena de que a vitória final já nos foi assegurada por Ele? Não acabou a história. A história, ela não se findou. Não se findou. E antigamente, os mais antigos aqui, quero terminar com essa história, a gente tinha muito gibi, né? Eu era pequeno, gostava dos gibis, de Cebolinha, de super-heróis, e eu gostava de ler. Às vezes eu pegava à noite para ficar lendo, e um dia lá estava lendo até mais tarde, né? E minha mãe, eu estava lendo na história, estava quase chegando na metade, acho que era não sei que super-herói que era. Aí minha mãe: guarda esse gibi, menino, vai dormir. Eu falei: nossa, não vi o final. Nossa, o que aconteceu? Eu estava ali na linha do trem, o herói ia salvar a mocinha. Eu falei: nossa, e agora? Não sei se era o Homem-Aranha que ia salvar. E aí o que aconteceu, né? Eu fechei. E quando eu abri no dia seguinte para ver, né, terminar, eu vi que o final foi um final feliz. A nossa vida não é como um gibi, mas a nossa vida é a vida que está nas mãos daquele que tem um final feliz para nós. Nós sabemos do final, de que Ele venceu a morte e que nós estaremos com Ele, onde todas as coisas serão consumadas pelo poder da glória do seu nome. Eu não sei que momento da sua história você está, mas saiba que em Jesus, o final nele é eterno, e que possamos descansar nele, sabendo que todas as coisas, toda a história está em suas mãos, e que um dia estaremos com Ele, nesse final feliz, na glória eterna, vivendo eternamente com Ele. Ainda não acabou. Vamos continuar a nossa jornada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a nossa esperança, que vivo está e vive em nossos corações. Deus nos abençoe. Vamos nesse momento orar ao Senhor, buscar o Senhor. Vamos cantar um cântico
Isaías 53, para nós encerrarmos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga para nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse tempo que nós passamos aqui, na tua presença, onde o Senhor andou entre nós, falou conosco, através da tua palavra, encheu nosso coração de mais fé, de esperança, de amor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu povo, pelo seu cuidado por nós. Abençoe o teu povo aqui reunido, nos dê uma semana de paz, uma semana de entendimento daquilo que o Senhor fez naquela cruz, morreu e ressuscitou por amor a nós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que possamos, Senhor, diante de tudo aquilo que nós estamos passando, ó Pai, das adversidades, das crises que nós vivenciamos neste mundo cada dia mais pior pelo pecado, que possamos ouvir a tua voz, como de trombeta aqui, como foi falado e ministrado aos nossos corações, e que assim possamos descansar no Senhor, e que diante daquilo que nós vemos na tua palavra, e pela fé vimos aquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer em nós e através de nós, para a honra, para a glória, para o poder do Senhor ser manifestado em nós e através de nós, é que nós confiamos a nossa vida e descansamos do Senhor em meio a tudo aquilo que nós estamos passando. Que possamos ter essa palavra cravada em nossos corações, dizendo: não temas, eu sou contigo. Abençoa-nos, fortalece mais a nossa fé, leva-nos debaixo da tua mão santa e poderosa. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, o teu povo aqui reunido, espalhado em toda a face da terra, dizendo: Maranata, vem Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.